Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 4 de setembro, segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Estamos aí iniciando mais uma semana, iniciando o mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra, mas também iniciando a nossa semana, segunda-feira, retomando aí os nossos trabalhos, retomando o nosso dia a dia. E hoje, a igreja, nesse mês, de modo particular, o mês todo de setembro, nos convida a essa meditação da palavra de Deus, nos convida a nos tornarmos apaixonados pela sua palavra. E um dos métodos que a igreja nos oferece é a Lexio Divina, que é essa leitura orante da palavra de Deus diariamente. Então você é convidado a ser esse evangelizador, anunciador da palavra, a oferecer a alguém que talvez não conheça ou que precisa mergulhar cada vez mais uma Bíblia, oferecer um compêndio de Lexio Divina e oferecer esse link. Então hoje a sua missão é divulgar o nosso canal para que muitas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro dos Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles na nuvem para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, a leitura de hoje já está dizendo, é uma leitura para nos consolar uns aos outros na esperança daqueles que partem, na esperança da morte. Já no início, São Paulo vai dizer, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Então, a palavra de hoje vai nos dar a esperança na ressurreição. A morte é uma passagem. Estamos aqui de passagem. A morte é só um atalho para o encontro com o Senhor. E aqui ele vai dizer, todos nós passaremos, encontraremos com o Senhor, chegaremos na vinda do Senhor, estaremos nessa Jerusalém celeste. Porém, ele vai dizer a cada um de nós o tempo que é dado para cada um. Mas a leitura de hoje vai fazer esse encorajamento a não termos medo da morte e a esperarmos. Um dia todos nós ressuscitaremos com a graça de Deus, estaremos ao lado do Senhor, estaremos vivendo como uma só família, uma grande família nessa Jerusalém celeste. Mas não devemos perder a esperança, mas sobretudo devemos aqui já na terra nos prepararmos, num caminho de conversão, de santidade, de busca autêntica do Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 95. Cantai ao Senhor um cântico novo, terra inteira. Cantai ao Senhor, anunciai sua glória por entre as nações. Pelos povos todos as suas maravilhas. Pois o Senhor é grande e muito louvável, mais terrível que todos os deuses. Os deuses dos povos são todos vazios. Foi o Senhor quem fez os céus. Que o céu se alegre, que a terra exulte, estronde o mar e o que ele contém. Que o campo festeje e o que nele existe. As árvores da selva gritem de alegria diante do Senhor, pois ele vem para julgar a terra inteira. Ele vai julgar o mundo com justiça e as nações com a sua verdade. O salmo de hoje é uma continuação também desse convite que o salmista ontem já fazia a cada um de nós, que é cantar ao Senhor um cântico novo. Então ele começa dizendo, toda a terra neste dia é convidada a cantar o Senhor e a anunciar. Ontem era anunciar as maravilhas, hoje é anunciar a glória do Senhor entre as nações. Então você, mais uma vez, deve começar a semana no louvor, não na murmuração, mas na gratidão. Dá o seu louvor hoje, começa com as suas laudes da manhã, começa a cantar o seu salmo de gratidão. E ele vai dizer, o Senhor é muito louvável, que o céu se alegre, que a terra exulte, que o campo festeje o que nele existe, pois o Senhor vem para julgar a terra inteira. Então,
Há mil motivos para agradecermos ao Senhor, há mil motivos para entrar nessa gratidão e nessa ação de graças que o Senhor tem com cada um de nós. Então você não pode hoje ser um filho, uma filha ingrata, que não reconhece a graça do Senhor, que não reconhece as suas maravilhas, que não reconhece o cuidado, o amor que o Senhor tem com cada um de nós. Por isso o salmista nos convida, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Então canta hoje, já nessa manhã, a seguir essa Select Divina, passe o dia cantarolando ao Senhor, dando a sua gratidão e a sua ação de graças. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Jesus foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou aos serventes e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-nos atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca e diziam: Não é o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente ireis citar-me o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, fazei-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado, e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhum delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o Ciro Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Então, o evangelho de hoje vai mostrar Jesus com um grande desafio. Ele vai a Nazaré, né, a sua terra, o seu lugar, e lá ele vai entrar numa sinagoga em pleno sábado. Então, a gente sente aqui uma ousadia, uma audácia de Jesus, e vai fazer a leitura. E é entregue a ele um livro, e ele vai ler o livro do profeta Isaías, onde vai atestar, né, que o Espírito do Senhor repousou sobre ele e que levou ele, né, a curar os cegos, doentes, os leprosos, a remissão dos pecados, a libertação dos presos, né, a libertação daqueles que estão oprimidos e a proclamar a graça do Senhor. Ele leu aquilo que o livro tinha a palavra. Mas eles se sentiram afrontados pelo Senhor naquele momento, né? Se sentiram ali por ele meio que ameaçados. E aí, o que é que acontece? Eles começam a provocar o Senhor e começam a instigá-lo e interrogá-lo. E o Senhor que de fato vai reconhecer que ali ele não é bem-vindo na sua pátria. E ele vai continuar, né, a sua pregação, dizendo, né, tudo aquilo que sai da boca do profeta, ele vai fazer toda uma leitura da cura, né, do leproso, ele vai falar ali da viúva de Sarepta, ele vai falar da cura do Ciro, né, Naamã, e eles cada vez mais se tornam enfurecidos pela audácia e a ousadia do Senhor em pregar a sua palavra e pregar a verdade. E aí o que é que eles pretendem? Eles desejam não só expulsá-los, mas levar a um lugar onde eles queriam precipitar, né, matar o Senhor naquele momento.
mas na sua verdade e no seu poder o Senhor reconhece que ele não era bem aceito, mas prossegue no seu caminho, né? Continua a sua missão, a sua pregação. E muitas vezes somos também como o Senhor, não somos bem aceitos na nossa pátria, às vezes a nossa pátria é a nossa família dentro da nossa casa, não, perto daqueles que estão ao nosso lado, até na vida de comunidade, né, com os nossos irmãos comunitários. Você vai exortar o seu irmão ao lado e você não é bem-vindo, não é bem acolhido. Aí vem um irmão de outra casa, de uma outra comunidade, ou de uma outra, né, pastoral, e vai falar exatamente a mesma coisa. Você fala, olha, aquela palavra converteu meu coração. Você olha e fala, mas eu todos os dias digo isso ao meu irmão e não é acolhido, não é bem-vindo. Então, cabe a cada um de nós aceitar o grande desafio da evangelização e de não esmorecermos, mas ao contrário, né? Continuarmos evangelizando, não nos pararmos nas rejeições, não pararmos na rejeição, mas ao contrário, sermos audaciosos no anúncio da palavra. Então, que neste início de semana, nessa segunda-feira, o Senhor nos dê essa graça de não sermos tímidos, mas sermos audaciosos no anúncio da palavra, sermos audaciosos na evangelização. Tenhamos uma bela semana, uma boa segunda-feira e que Deus os abençoe.